Nosso assunto hoje é a igreja cristã e as celebrações judaicas. A igreja cristã e as celebrações judaicas. Antes de lermos, eu quero ler Gálatas 5. Então já prepara a sua Bíblia em Gálatas 5. Nosso tempo vai ser curto. E antes da leitura, eu queria dar aqui uma palavra de oração. Pai bondoso, nós te louvamos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor graça, sabedoria, unção do Teu Espírito, para trazer esse assunto tão importante. Num tempo onde práticas judaicas têm sido reavivadas dentro do conceito de igreja cristã, eu peço ao Senhor graça, força, sabedoria, educação teológica, bíblica, para compartilhar com os meus irmãos a respeito desse assunto tão necessário. Dedico ao Senhor esse tempo e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. No nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. O texto diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Em primeiro lugar, eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que decidiu vir pessoalmente participar dessa edição da Cesta Básica. Agradeço cada pastor, cada líder, cada irmão que reservou um tempinho na agenda para estar comigo hoje, pensando a respeito de assuntos tão importantes como este, tão presentes nas igrejas evangélicas do nosso país. Eu tenho pouco tempo, então vai ser um tempo de conteúdo, tudo bem? Vamos ligar aqui, vamos para frente. Vamos começar entendendo testamentos e alianças. Bom, algumas palavras em português vão se alternar, depende da versão de Bíblia que você tem, como testamento, aliança e pacto. Testamentos, alianças ou pactos. Também não é comum em Bíblia, mas é o mesmo significado, contratos e acordos. Acordo, contrato, testamento, pacto, aliança, é tudo a mesma coisa, pessoal. A palavra hebraica aí é a palavra berit. Berit é o beit, o resh, o yod e o tav, berit. E essa palavra berit significa um pacto, um testamento, tá certo? Uma aliança. E na Bíblia, esse nome, essa palavra, como era de se esperar, ela é extremamente recorrente. A Bíblia fala sobre pactos, sobre alianças, o tempo todo, de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia fala sobre pactos e sobre alianças. E a primeira menção, a lição de casa é a seguinte: vamos pensar a primeira vez que a Bíblia fala a respeito de aliança. A primeira vez que a palavra berit aparece no corpo do texto bíblico. Bom, a primeira vez que isso acontece, curiosamente falando, não é no livro de Levítico, nem no livro de Deuteronômio, mas é no livro do Gênesis. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Se eu me permitir aqui, se eu não me policiar, a gente fica nisso aqui até o fim. O pessoal que me conhece aqui já sabe. Então, eu vou tentar reservar aqui alguns minutos nesse assunto, porque é chumbo grosso que a gente tem que tratar hoje aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Presta atenção, porque é de grande importância. Esse aqui é o primeiro degrau para a gente falar sobre o judaísmo na igreja. Antes de falar de judaísmo, testamentos, Antigo e Novo Testamento. Falei de testamento, que é a mesma coisa de contrato, a mesma coisa de aliança, de pacto, e a palavra hebraica é a palavra
Berit, tá certo? Berit. Bom, a primeira vez que a palavra Berit aparece na Bíblia, não é de Deus falando com Abraão, não é Deus falando com Moisés, não é Deus falando com Arão, não, esses caras nem existem. Ele está falando com Noé. Olha que interessante, com Noé. E diz assim o texto, versículo 17, palavra do Senhor: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra. Deus está trazendo um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. Versículo 18. Mas contigo, ele está falando com quem? Noé. Mas contigo estabelecerei a minha berit, a minha aliança, o meu testamento, o meu pacto. Mas contigo estabelecerei minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos contigo. Perceba que a aliança não é o primeiro pacto, o primeiro testamento, a primeira aliança, não é exatamente abraâmica. Estou me fazendo entender? Não é exatamente um pacto com Abraão, mas ela começa antes de Abraão, ela começa com Noé. Com Noé. Então, em Noé, nós vemos os primeiros esboços da aliança primeira, da primeira aliança. Em Noé, nós vemos esboçado os primeiros traços, o arcabouço da primeira aliança, ou primeiro testamento, ou antigo testamento. Então, ela começa, na verdade, com Noé. Mais à frente, nós vemos que essa aliança vai se afunilando de Noé. Noé tem 3 filhos. Na vida real, eles chamam Shem, Ham e Yafet. A gente conhece eles aqui no Brasil como Sem, Cão e Jafé. Às vezes cão fica, em português, Cã, né? Cã, tudo bem. O nome dele é Ham. Mas, enfim, às vezes, em português é Sem, Cão e Jafé, tudo bem. De Sem, então, o pacto está com Noé. De Noé vai afunilando para Sem. E Sem dá origem aos semitas, ao povo semita, o povo do Antigo Oriente Próximo. E dentre os semitas tem um cara importante chamado Abraão. O nome dele é Abraão, ele é um idólatra, ele mora na Mesopotâmia, mas Deus escolhe Abraão, e a partir de Abraão Deus prepara um povo. Veja, Deus não escolheu Israel, tipo assim, ó, tem várias nações, e Deus dá do trono, olha e fala assim, Israel. Não. Deus escolhe um homem, e desse homem, ele vai formar a nação de Israel. Então, e é esse povo, Israel, que vai funcionar como guardiões da aliança de Deus. Esse povo, Israel, eles funcionam como guardiões da aliança, guardiões do Berit, guardiões do testamento, do contrato, daquele pacto com Deus. Agora veja, que interessante, talvez você nunca tenha ouvido essa explicação, então presta bem atenção, especialmente você que é pastor. Veja que interessante, a primeira vez que a palavra testamento ou aliança aparece no corpo do texto bíblico, é no contexto do dilúvio, e Deus disse o seguinte: eu vou sepultar todo mundo debaixo das águas do dilúvio. Guarda aí. Todo mundo vai morrer. É o final do versículo 17. Eu acho que é isso. O final do 17. Tudo que é na terra morrerá. Tudo que é na terra morrerá debaixo das águas do dilúvio. E assim como na efetivação do primeiro ou antigo testamento, Deus sepultou a humanidade debaixo das águas destruidoras do dilúvio. Estão comigo? No primeiro testamento, Deus, quando Ele fala do testamento, antes do testamento funcionar, Ele sepulta toda a carne, mata, debaixo das águas destruidoras do dilúvio, para efetivar o novo pacto, ou novo testamento,
cada homem também deve ser sepultado debaixo de águas. Mas essas águas são as águas do batismo. É por isso que a gente tem de se batizar. A gente se batiza porque a ideia do pacto começa sepultando pecadores debaixo d'água. Pecadores estão debaixo d'água e Deus diz assim: mas você pode sobreviver. Pecadores estão recebendo o juízo justo de Deus. E aí Deus olha para um cara e fala assim: mas você pode sobreviver dessa, você pode sair dessa. Faz uma arca, anda na minha vontade, me obedece, que eu vou sepultar todo mundo debaixo d'água, mas você pode viver. Você, sua esposa, seus filhos, suas noras. Então, assim como a humanidade foi sepultada e morta debaixo das águas do dilúvio, quando ele fala da primeira aliança, quando ele fala da nova aliança, ou do Novo Testamento, não a humanidade, mas cada homem é convidado a morrer, é convidado a ser sepultado, é convidado a ser batizado, é convidado a ser imerso, é convidado a ficar sob águas e voltar dessa água por um milagre de Deus, onde nessa água ficarão sepultados metaforicamente, obviamente, os nossos pecados. Se você foi sepultado nas águas do batismo, significa que você faz parte da antiga ou da nova aliança. Da nova, porque para fazer parte da antiga, você tinha que estar nas águas do dilúvio. Mas você não está nas águas do dilúvio, você saiu das águas do batismo. Significa que você está em consonância, você está alinhado com as regras do Novo Testamento. Irmãos, existem muitas semelhanças entre as alianças, entre a antiga e a nova aliança, entre os testamentos. Mas isso é assunto para outra cesta básica. Eu vou ficar por essa aqui. E o nosso assunto aqui, vamos falar das práticas judaicas dentro da igreja. Na Bíblia existem 2 testamentos, 2 alianças ou pactos. E isso é muito claro na própria Escritura, que quando começou o primeiro testamento, o primeiro pacto, Deus deixou claro que um dia esse concerto teria fim. Ele diz o seguinte: eu estou fazendo uma aliança com vocês, mas essa aliança não vai até o fim. Tem algumas coisas que Deus fez, mas que não vão até o fim. Por exemplo, quando Deus cria o mundo, Ele cria com uma cosmologia, onde tarde e manhã é um dia. Houve tarde de manhã, o primeiro dia, houve tarde de manhã, o segundo dia, houve tarde de manhã, o primeiro dia, Deus viu que era bom. Que livro está escrito isso? Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Mas quando você abre a Bíblia, no último livro, Apocalipse, Deus apresenta uma outra cosmologia, onde não tem noite. Não é verdade? Não tem noite, não tem sol, não tem mar, não tem o conceito de manhã e tarde. As nações andam à luz da Nova Jerusalém. Aí você fala assim: peraí, no primeiro livro da Bíblia existe uma cosmologia, onde tarde e manhã é um dia. E no último livro da Bíblia, como é que se conta o tempo? No último livro da Bíblia, como é que é o conceito de dia? Tem tarde no livro do Apocalipse? Não. Tem noite? Não. Amanhece dia? Não. Tem sol? Não. Tem lua? Não. Tem estações? Não. Nós estamos falando do conceito de eternidade. Aí você fala assim: peraí, se Deus tinha 2 cosmologias, qual das 2 é da preferência de Deus? Parece que para responder essa pergunta, basta perguntar qual das 2 durará para sempre. Estou me fazendo entender? Qual das 2 cosmologias durará para sempre? A do Gênesis ou do Apocalipse? Do Apocalipse, porque nós estamos falando do conceito de eternidade. Mas se a do Apocalipse é da preferência de Deus, por que Ele fez a do Gênesis? Deus fez algumas coisas para acabar. Deus fez algumas coisas com prazo de validade. Existe, mas vai acabar. A terra existe, mas vai acabar. Tem prazo de validade esse negócio. E aí, Deus fez a primeira aliança. Eu fiz aqui, eu pensei rapidamente, porque não é, eu estou dando aqui o alicerce para a gente crescer no assunto. Mas nessa aliança,
ele mostra que essa aliança foi feita para acabar. Abra sua Bíblia em Jeremias 31, 31. O texto diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Vamos descobrir se essa aliança foi feita para durar eternamente ou se ela foi feita também para acabar. Jeremias 31, 31 diz assim. Palavras do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que eu farei. Veja, eles estão dentro da aliança, da primeira aliança, e Deus está dizendo o seguinte, essa aliança vai acabar. E eu tenho uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Vai chegar aí um novo testamento. Versículo 33. E este é o testamento que farei para a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, na Bíblia tem duas alianças, e fica muito claro, a antiga e a nova, que dentro da antiga, Deus está dando sinais que essa aliança tem fim. Essa aliança, ela existe, mas ela vai acabar. Assim como a cosmologia do Gênesis vai acabar, a aliança primeira vai acabar. Então Deus deixa claro que esse conceito um dia teria fim. Por que que Deus promete uma nova aliança? Aí, dá um salto aí, e vamos lá em Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8, a gente ainda está nos alicerces, tá? Hebreus capítulo 8, o texto diz o seguinte. Pode ser 8:8. Diz assim. Porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Opa, a gente acabou de ler isso em outro texto. Então Deus está pegando o texto de Jeremias, e está colocando lá no livro do Hebreus, dizendo o seguinte, é aqui que a coisa pega. É agora que a coisa pega. Ele vai dizer o seguinte, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, não, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Mas essa aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, eles serão por meu povo, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Versículo 13, grava essa. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que se tornou velho, que se envelhece, perto está de acabar. Perto está de acabar. Então, o texto é muito claro. Se você leu com calma esses dois textos, você já tem uma prova cabal, uma prova concludente, sobre a promessa de Deus a respeito de um novo testamento, de um novo pacto, de uma nova aliança. Deus prometeu um novo testamento. Amém, igreja? Aí nasce Jesus. Eu estou sem tempo para trabalhar muito essa questão. Aí nasce Jesus. Aí você abre a Bíblia em Mateus 1, lá no
último versículo, capítulo 4, versículo 6 de Malaquias, termina o Antigo Testamento. Eu não sei se é Malaquias, capítulo 4, versículo 6, mas eu acho que é. É isso, né? 4, 6. Geralmente, as Bíblias mais antigas respeitam a pausa e dá 4 páginas em branco, ou 4 páginas, ou coisa parecida, entre Malaquias e Cristo. Cada página representa uma centena de anos, fazendo aí os 400 anos de silêncio e tal. E aí começa então, hoje em dia o pessoal quer economizar páginas na gráfica. E aí não dá esse conceito tradicional das 4 páginas, né? Mas aí entra Mateus capítulo 1, falando da genealogia de Jesus, nasce Jesus. E um erro muito comum, especialmente cometido pelos judaizantes, pessoal que quer falar que a igreja tem que voltar às práticas judaicas e tal, é o seguinte: os sabatistas, por exemplo, vão dizer o seguinte: olha, Jesus cumpriu a lei. E Jesus cumpriu a lei, por exemplo, ele guardava o sábado, os ritos, né, de purificação e tal. E ele cumpriu a lei para nos deixar como exemplo de que nós também devemos viver baseado no primeiro pacto, no primeiro testamento, na lei mosaica, no decálogo, os 10 mandamentos, tudo isso. Mas esse argumento de que Jesus cumpriu a lei, então eu devo cumprir também, se desfaz facilmente com Hebreus 9,16. Vamos lá. A gente estava em Hebreus 8, agora vai uma página para frente. Hebreus 9, versículo 16. Texto. É difícil aqui sem ter uma base para a Bíblia. O texto diz assim: porque aonde há testamento, é necessário que aconteça a morte do testador. Se você tem um pai que te deixou uma casa de herança, você só pode ter essa herança quando seu pai morre. Aonde tem testamento, o testamento só tem força. Outra versão de Bíblia, na minha cabeça parece ter uma versão de Bíblia assim, porque um testamento tem força aonde intervém a morte do testador. Tem essa versão? Tem, onde houve morte. Eu lembrei aqui de uma versão. Então, porque um testamento, onde tem testamento, é necessário que aconteça a morte do testador. Jesus é o mediador do Antigo ou do Novo Testamento? Novo. Só que esse Novo Testamento só vai funcionar depois da morte dele. Mas Jesus guardou o sábado. Claro, ele está na antiga aliança. Então, teologicamente falando, eu não quero contradizer, a minha Bíblia também começa em Mateus 1, o Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Mateus 1. Mas teologicamente falando, o Novo Testamento começa depois da morte de Jesus. Porque em Hebreus 9,16, o texto que eu apresentei para vocês, diz que um testamento só tem força a partir da morte do testador. E Jesus não morre em Mateus 1, ele morre em Mateus 27. Então é só em Mateus 27 para frente que começa oficialmente o tal do Novo Testamento. Isso explica por que Jesus teve de viver baseado nos ritos da lei. Quando ele nasceu, foi lá apresentar, foi circuncidado o 8º dia, teve as 2 rolinhas, os 2 pombinhos. O senhor quer perguntar? Não tem Hebreus 17. Versículo 17. Lê para mim. Pronto. Jesus é o pregador do Novo Testamento. Obrigado. Mas é quando ele morre, quando o sangue de Cristo se derrama, quando ele perde a vida nesse projeto, é que o Novo Testamento começa. Logo, o Novo Testamento não começa quando ele nasce, mas começa quando ele morre. E Jesus morre às 3 da tarde, às 15 horas de uma sexta-feira, que é exatamente a hora do sacrifício da tarde, que é pela expiação do pecado. Jesus morre no exato momento da degola dos cordeiros que morrem pelo pecado das pessoas. E quando ele morre assim,
inaugura-se o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento, em hebraico, a Berit Hadashah. Hadash em hebraico é novo, Hadashah é nova, Berit é uma palavra feminina, então Berit Hadashah é o nome para nova aliança. Os judaizantes sabem essas palavras. Sendo assim, fica aqui explicadinho por que é que Jesus e seus apóstolos tinham de guardar o sábado. Entenderam? Por que é que Jesus e seus apóstolos frequentavam o templo? Por que é que Jesus e seus apóstolos observavam festas judaicas? Por que é que Jesus e seus apóstolos eram cobrados a respeito de rituais de purificação? Os seus discípulos não lavam mão. Os seus discípulos, não sei o que lá. Ele viveu a lei. E depois de viver a lei, ele aboliu a lei. E abolir, eu falei errado, não aboliu. Ele cumpriu a lei. Não tem abolição de lei. Ele cumpriu. A lei terminou. A lei existia com um propósito, e eu já mostrei para vocês na Bíblia que ela existia para acabar. Deus disse, eu vou fazer essa aliança, mas ela vai ter fim. E quando essa aliança tem fim? Quando o sangue de Jesus verte na cruz, ele põe fim à antiga aliança e entra em vigor o novo testamento. E entra em vigor a nova aliança. A partir do momento em que Jesus morre na cruz como cordeiro pascal, não é pascual, é pascal. Quando Jesus morre como cordeiro pascal, um novo pacto se inicia. Voltando lá em Jeremias 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança, um novo pacto. Não, versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, essa é diferente. A nova aliança é diferente. Não é igual à aliança que eu fiz com seus pais. Por exemplo, a aliança que Deus fez com os pais dos filhos de Israel foi uma aliança feita num monte muito importante, que é o Monte Horebe, ou o Monte Sinai, que é nomes diferentes para o mesmo monte. É uma aliança importante. Só que a outra aliança, que também foi feita no monte, mas um outro monte, o Monte Calvário, é uma aliança superior à primeira. Porque se a primeira fosse boa, duraria até o fim. Mas a Bíblia diz que Deus, lá no meio da antiga aliança, diz assim, essa aliança vai acabar. E vai chegar uma nova aliança, um novo pacto. Deus não fala de 3, Deus fala de 2 alianças. Apenas 2 alianças. Versículo 33, Jeremias 31:33. Mas esta é a aliança que farei. Salta um pouquinho no versículo. Porei a minha lei no seu interior. A diferença do Antigo e para o Novo Testamento é que no Antigo Testamento a lei está nas pedras escritas. No Novo Testamento está dentro de nós. A lei de Deus, a vontade de Deus está impressa dentro de mim, está impressa dentro de você. E até a pessoa que não sabe muita coisa, ele sabe quando ele peca. Ele sabe quando está errado, ele sabe. E aquela questão de se sentir mal diante do pecado, já é um indício que você faz parte da antiga, não da antiga aliança, mas da nova aliança. 33. Porém a minha lei no seu interior, e eu a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Jeremias 31:34. E não vai precisar de um ficar ensinando, pegando no pé do outro, dizendo conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. Esse é o grande lance da antiga aliança. Pergunta: entendemos qual a diferença da antiga para a nova aliança? Está claro isso? Está claro na Bíblia que na primeira aliança Deus disse que ela ia acabar? Está claro isso? Está claro também que uma aliança, um testamento, só funciona a partir da morte do testador? Está claro isso para nós? Está claro que Jesus é o mediador de uma nova aliança e não da antiga? Bom, diante desse pano de fundo, diante dessa introdução, eu vou deixar o primeiro ponto para a gente falar a respeito da igreja e as práticas judaicas. Primeiro, toda tentativa de judaísmo é um agravo à graça de Deus. Eu estou tentando trabalhar isso com vocês com pouco tempo, não é fácil. Eu gostaria de ter, por exemplo, uma semana com vocês, para 2 horas por dia, durante uma semana, a gente talvez esgotaria esse assunto.
mas não é fácil. Então, vamos lá. Primeiro, toda tentativa de judaísmo é um agravo à graça de Deus. Porque Jesus derramou sangue que media a nova aliança. Quando você pega qualquer coisa da velha aliança, da antiga aliança, do Antigo Testamento, do outro contrato, e você traz para esse, isso é um agravo ao sangue da nova aliança. Você está afrontando Jesus, dizendo o seguinte: o seu sangue não bastou, tem que ser o sangue e mais essas coisas. E mais essas coisas. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o judaísmo que nós conhecemos hoje. Irmãos, eu amo o povo judeu. Eu amo o povo judeu. Tenho muitos amigos judeus. Muitos mesmo, mas mesmo, não é pouco não. Não são poucos não. Um ano retrasado eu fui surpreendido porque uma instituição gigantesca, a maior instituição não governamental de Israel, me fez um convite para jantar com o presidente de Israel. Eu fui lá em Israel. Obrigado. E eles me chamam de amigo de Israel. Não sei exatamente por quê, porque eu não sou judaizante, não ando de kippah, nada disso. Mas, devido ao trabalho que a gente realiza lá em Israel, e aí eles me deram uma honraria que eu nem sabia que podia ter. Eles plantaram árvores no meu nome lá em Israel, um bosque. Enfim, eu conheço muitos judeus de verdade. Eu conheço judeus, tá certo? Amo o povo judeu. Agora mesmo ali olhando, tem alguns irmãos que o mês passado estavam comigo lá em Israel. Não é? Levanta a mão aí quem foi viajar comigo esses dias. Aí. Essa turma aí tudo estava comigo lá em Israel mês passado. Eu tenho amigos de verdade lá, de ir na casa, de conversar. Eu sou conhecedor também da cultura judaica. Eu estive muitas vezes em Israel, que eu não sei quantas, mas muitas vezes, mais de 15, não sei se 20, eu não sei. Ainda irei muitas vezes a trabalho, e também porque eu gosto. Mas eu preciso dizer uma coisa: o judaísmo é um retrocesso teológico. O judaísmo é um retrocesso teológico. Quando você diz assim, não, mas, pastor, o judaísmo tem lá seu valor. Que valor? Agora. Que valor agora? Você pegar um dinheiro que valeu, quem é da época dos 1000 réis? Aqui. Não? Tá bom, vai. O cruzado, quem é da época do cruzado? Não sei quantos cruzados. É mentira, tem gente dos réis aqui. Tem gente dos réis aqui. Aí, o irmão ali, ó, ganhava, não sei, um conto de réis. Nossa, assim. Beleza. Agora, quanto vale uma nota de 10 cruzados no supermercado? Nada. Não, beleza, e os cruzados novos? Porque teve aquela, né? Não, agora é o cruzado novo. Vale alguma coisa? Não. E o cruzeiro? Não vale. Por quê? Porque acabou. Porque acabou. Esse é o efeito do judaísmo para o cristão. Esse é o efeito do judaísmo para o cristão. Olha o risco que eu estou correndo gravando isso aqui. Os caras me homenageiam lá em Israel, meu filho. Mas a verdade é essa. O judaísmo, para nós, é uma coisa que já passou. Então, se você abraçar qualquer coisa do judaísmo, é um retrocesso teológico. Um crente que está na graça, no Novo Testamento, e começa a considerar práticas judaicas na sua vida, ele está retrocedendo, ele está voltando 2000 anos atrás na sua vida com Deus, no seu relacionamento para com Deus. Ele está voltando lá atrás. Por isso, no texto base dessa noite, não podia ser outro, né, que é o capítulo 5 da carta aos Gálatas, diz o seguinte: separado está de Cristo aqueles que se justificam com obras da lei, tendes caído da graça. Porque você está quem está nessa, está numa outra aliança, está num outro testamento, está num outro contrato. Então, o que está na moda hoje? Vamos começar a falar de coisas que a gente vê hoje em dia. Novo Testamento judaico.
Beleza, eu sou professor de hebraico há alguns anos. Tem aluno meu de hebraico aqui que estudou ou estuda comigo? Levanta a mão. Alguns. Eu dou aula há alguns anos de hebraico. Aí volta e meia chegou o irmão com o livrinho verdinho lá, falando, pastor, ó, comprei 180, 200, sei lá quanto, tal. O que é? O Novo Testamento judaico. Está na moda o Novo Testamento judaico. Comentado por rabinos. Novo Testamento judaico comentado por rabinos. Aí eu paro e pergunto, certo, o que é que um rabino sabe falar a respeito da antiga ou da nova aliança? Quer que eu responda? Nada. Nada, nada. Gente, a maioria dos rabinos não sabem ler a Bíblia. Nem a deles, nem o Tanar. Eles são bons de reza. O rabino é o mesmo efeito, não é, é pior ainda do que o padre. Sabe o padre que está na Bíblia dele que não pode ter imagem de escultura, mas ele adora imagem de escultura? É o rabino. De verdade. Quer perguntar? Pode. Vou chegar nela. Mas é daqui uma meia hora. Mas vou chegar nela. Mudou meu relógio aqui, cara. Aqui está marcando 12h17. Eu vou por esse relógio aqui. Ah, não, mudou. Agora ficou 20h46. Quase que você se lasca aqui. O comentário judaico do Novo Testamento, ou melhor, o Novo Testamento judaico comentado por rabino. Qual que é o valor de um comentário de um rabino não cristão para mim? Nenhum. O cara não conhece Jesus, ele não conhece a graça, ele não conhece as nuances do Antigo Testamento. Por exemplo, as dicas que eu falei aqui sobre dilúvio e batismo, você já tinha ouvido falar? Aquilo que eu falei sobre dilúvio e batismo, ele nunca ouviu falar. Aquilo que eu falei aqui sobre o texto paralelo entre Jeremias 31 e Hebreus 8, ele nunca escutou falar disso aí. Ele nunca escutou. Eu estou falando do alicerce. Isso aqui é o prezinho da coisa. A gente tá arranhando o assunto ainda. Mas um rabino nunca ouviu falar disso aí. Então, qual é o valor de um Novo Testamento comentado por um rabino não cristão para mim? Aí a pessoa... E os caras, eles chegam dizendo, não, pastor, mas isso aqui, é o Novo Testamento em hebraico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou professor de hebraico. O Novo Testamento não tem porções em hebraico. O Novo Testamento é grego, pessoal. É grego. Dizem, pessoas sérias, inclusive, diz que o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, foi escrito originalmente em aramaico. Mas não existe nenhuma perícope, não existe nenhuma folha, nem nada, nenhum documento do Evangelho de Mateus, nem em hebraico, nem em aramaico. Só em grego. Tudo é em grego. O Novo Testamento foi preservado na língua grega. Tá certo? O Novo Testamento é grego. Aí, que vantagem tem alguém pegar esse Evangelho, Mateus, e transformar ele em hebraico, sendo que ele é em grego? Aí transforma ele em hebraico, aí vem um rabino falando... O dia que Jesus foi lá e curou o paralítico, o dia que Jesus foi... Aí o rabino vai lá comendo. Que valor tem isso aí para mim? Não tinha que ter nenhum. Então, gente, eu não quero generalizar. Mas já generalizando, já que a gente está gravando, vou ser mais bem educadinho. Os rabinos, eles não entenderam o Antigo Testamento. Eles não entenderam o Antigo Testamento. Não entenderam nada. E a prova, dá para provar. A prova está na produção rabínica dos primeiros séculos. Século I, século II, século III. Eles produziram 3 obras. 3 obras assim, que é o top 1, sabe? Está no pódio lá da produção rabínica. Que são os livros. O Talmud, a Midrash e a Mishnah. Esses 3 materiais, eu tenho esse material. Esses 3 materiais são comentários rabínicos da Torá,
da lei, dos 613 mandamentos e tal. Irmãos, são interpretações extremamente sem base contextual. Tipo assim, eles estão comentando o texto, mas eles nem sabem os desdobramentos daquele texto no corpo da Bíblia, eles não sabem. Eles estão comentando ali o texto, mas são interpretações fantasiosas, sem o mínimo de amparo textual, geralmente são interpretações esotéricas. São pessoas, cabalísticas, interpretações cabalistas do assunto, numerologia, essa questão dos números e tal. Aí o judeu fala assim, não, o 7 é tal coisa, o 9 é tal coisa, então o 79 significa não sei o que lá. O que o evangelho tem com isso? Nada, nada. Mas é de judeu, então um monte de pastor cai matando em cima disso aí, porque é de judeu, e exibem suas Mishnás, e exibem seus Talmudes, e outros escritos rabínicos, como se fossem únicos achados arqueológicos. O cara tem uma Mishnah e diz assim, eu tenho uma Mishnah, hein? Aqui, isso aqui, meu irmão, isso aqui é um Talmud. Você já ouviu falar? Talmud. Eu fico olhando e falo assim, serve para quê? Para nós. Qual é a validade disso para o cristianismo? Eu respondo, nenhuma. São escritos de outra religião. Escritos de outra religião, não vale para a gente. É quase a mesma coisa de um espírito chegar com o livro dos espíritos do Allan Kardec e dizer assim, aqui, livro dos espíritos, hein? Esse aqui é o livro dos espíritos, meu amigo. Aqui fala sobre Mateus 17. E sabia que fala? Lá explica, lá em Mateus 17, falando sobre a transfiguração, não sei das contas, tal. O que um cara espírita, ímpio, que não tem a ver com Jesus, o que ele falar sobre Mateus 17, ele pode falar de Mateus 17, 18, 19, 20, 21, 22, até eu dizer chega. Qual a validade disso para mim? Nenhuma. Mas a turma de hoje exibe como se fossem verdadeiras chaves hermenêuticas para a interpretação do Antigo Testamento, tipo assim, não, pastor, você está falando isso aí, mas o cara é rabino. Eu falei, e? Ele é rabino, e aí? E aí? Então eu vou me retratar aqui, já que está sendo gravado, só porque está sendo gravado, eu vou me retratar. Não são todos os rabinos que sofrem com a falta de conhecimento, mas sem medo de errar, a maioria esmagadora. Os caras não conhecem textos. Tá? Os caras não conhecem textos. Rabino, pessoal, é a turma que manja de reza. Você está entendendo? Reza, sabe os meandros da religião, as cerimônias. É um rabino. É um rabino. Agora, a Bíblia, os caras estão a alguns quilômetros de distância. E aí começam as modas. Por exemplo, fulano de tal agora é um judeu cristão, como fala? Messiânico. Um judeu messiânico. Então ele é um judeu, mas que ele crê que Jesus é o Messias. Ele é judeu, mas ele se converteu. Só que é uma turma que não larga o osso. É uma turma que não larga a religião. Então ele vem com o kippá na igreja. Opa, tudo bem? Ô, irmão, você vai... Aqui é uma igreja evangélica. Não, mas eu estou com esse kippá porque eu sou um judeu, como eu falei? Messiânico. Ah, você é um judeu messiânico? Sou. Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Eu creio que Ele é o Messias. Eu creio nas Escrituras. Eu creio que o Eterno... Eles não gostam de falar Deus. Eles falam dos. Já viram? É um D, um apóstrofo, um U e um S. Já viram isso ou não? Quem já viu, levanta a mão. Senão não adianta nem falar. Beleza. O que é isso? O que é esse negócio que os judeus inventaram? Que ao invés de falar Deus, fala dus. D, um apóstrofo. É apóstrofo que fala? Aquele da caixa d'água?
É um D, um apóstrofo daquele lá, um U e um S. Por que eles falam isso? Escrevem assim. Aliás, tem crente escrevendo assim. Quem conhece crentes que escreve assim? Beleza, vai conversar com o cara, não, se Deus quiser, não sei o que lá. Eu fico olhando e falo assim, esse cara, ele está falando por quê? Não, aí tem uma explicação, pastor. É que o senhor não conhece. Tem uma explicação técnica no hebraico. Para cima de mim? Vai. Qual que é a explicação? Eu sei a explicação. A explicação é a seguinte. Porque em hebraico não tem vogal. Hebraico não tem vogal. É verdade. Até aí, tudo certo. As vogais foram inventadas na Idade Média, blá, 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 não sei o que lá tal. Beleza. Então, o U pode, porque em hebraico, um negócio chamado Rolam Vav vira U. Quando você... não é Rolam Vav, é o Vav mais um pontinho do lado, vira U. Então, o U tem, o D tem, que é o Dalet, o U tem, que é o Vav, e o S tem, que é o Samer. Então, quando você coloca o Dalet, o Vav e o Samer, você fica Dus. Mas não pode falar Deus, porque não tem vogal. E tal, não sei o que lá. Aí tem que alguém, precisa de alguém ir lá, avisar esse cara, que o nome Deus é um substantivo. O nome Deus não é o nome de Deus. Deus não chama Deus. Você está entendendo? Porque o nome sagrado, esse sim, não tem vogal. São 4 consoantes. O Yod, Re, o Vav, o Re, louvado seja esse nome. Mas a palavra Deus, o substantivo Deus, é um substantivo comum que recebe vogais na leitura, tudo em hebraico é o seguinte, na escrita não tem vogal, mas para ler tem que ter vogal. Você escreve caderno, sem vogal, C-D-R-N. Mas quando você lê, você fala caderno. Ou seja, na leitura tem que ter vogal, senão ninguém entende nada que está falando. Senão vai parecendo 2 ETs conversando. Aí o cara vai lá e fala, não, mas Deus, a palavra, Deus não tem vogal no nome de Deus. E quem é que diz que o nome de Deus é Deus? Estou me fazendo entender ou não? Deus não chama Deus. Esses dias uma irmã ligou para mim no rádio e falou assim, pastor, quando o senhor fica nervoso aí na rádio, o senhor fala, o senhor ouviu? O senhor fala assim, ó, não sei como eu falo, que eu não presto atenção. Eu falo assim, ai meu Deus, alguma coisa assim. Ela falou assim, isso aí não é chamar o nome de Deus em vão? Eu falei, não. O pecado é chamar o nome de Deus. Deus não chama Deus. O nome dele não é Deus. Deus é um substantivo que pode ser aplicado ao Deus verdadeiro, mas Baal também é chamado de Deus. Aliás, o Deus verdadeiro chama deuses falsos de Deus. Quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus te dá, ele está falando do Deus verdadeiro. Não é para abraçar os deuses cananeus. Deus também falou Deus. Não sei se estou piorando ou melhorando, mas eu estou certo na explicação, tecnicamente falando. Então, eles começam, que pá, não é mais Deus, é Dus. Não é mais Deus, é Dus, que é uma ignorância sem tamanho. Mas eles têm a pecha de que não, tal, é assim que funciona. Eu vou dizer uma coisa para você, pastor que está aqui com a gente. Se um judeu se converter na nossa igreja, onde eu pastoreio, mas continuar rezando o Terrilim, os Salmos, se ele continuar orando de kippá, se ele continuar lendo a Bíblia com interpretações judaicas, esse cara nem vai ser batizado aqui. Não vai ser batizado. Só, pastor, e o batismo? Não, você quer ser batizado para quê? Você não abandonou a sua fé judaica. A hora que você descartar essa fé e abraçar Jesus Cristo como seu único Salvador, você não vai ser batizado, pelo menos enquanto você não abandonar a sua antiga religião e enquanto você não aceitar que Jesus é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Porque tem essa conversa, o judeu messiânico não crê que Jesus é Deus. Eu sou judeu messiânico, mas não creio na Trindade. Eu creio que Jesus é o Messias, Ele é escolhido por Deus, mas não Deus. Mas não Deus. Então, enquanto a pessoa não entender
que Jesus é o Salvador, que Ele é uma pessoa, que Ele não é um código de regras, enquanto ele não entender que a salvação no cristianismo, a salvação é diferente do que no judaísmo. O judaísmo, a salvação é num código de regras. No cristianismo, a salvação está em uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus, e Ele é o Salvador. Só Ele salva. Só Ele salva. Não são as regras que salvam. Não são os dogmas que salvam. Aí tem também o pessoal que também não chama mais, eu disse que não chama mais Deus de Deus, chama Deus de Dus. Aí tem a turma que chama Jesus de Yeshua. Não pode mais falar Jesus. É Yeshua. Ou Yeshua Hamashia. Já ouviram ou não? Beleza. Tem também aqueles crentes, né, que agora não é mais Jesus, é Yeshua. E esses caras estão fazendo um inferno na internet. Há anos já, há anos. A maioria deles já foi refutada por mim, por outros aí, tem uns 10 apologistas aí no Brasil, que põem esses caras para correr de qualquer lugar que eles chegam. Eu sou um. Mas parece que não aprendem. Parece que não adianta. Aí o cara vai lá, grava um vídeo no YouTube. Não é certo falar Jesus. O nome Jesus é uma blasfêmia agora. É Yeshua. O nome é Yeshua. Aí uma vez veio um para debater comigo. Ficou lá do Maranhão. Esse cara é o líder da seita, lá no Maranhão. Chamei Valdo. Aí ele veio debater comigo. Tem que chamar ele agora de Roche, que é o... esses caras é tudo louco. É tudo louco. Aí, nosso programa era em outra rádio, era das 11 da manhã até meio-dia. Não, era do meio-dia a 1. Ele chegou às 11. E nós ficamos até 5 da tarde. Eu nem entrei no programa, eu soltei o programa gravado e o pau quebrou na rádio mesmo. Aí, lá no escritório lá da rádio. Aí, o Luciano, que foi meu primeiro professor de hebraico, escreveu o nome do cara em hebraico. Mostrou para ele e falou assim: o que está escrito aqui? Era o nome dele. O que está escrito aqui? Aí o cara, isso aqui é um Aleph. Aqui é um A. Não. O que está escrito aqui em hebraico? Você sabe? Não, não sei. Você lê hebraico? Não. Você fala hebraico? Não. Você escreve hebraico? Não. Você entende hebraico? Não. Você sabe a gramática hebraica? Não. Então por que fica enchendo o saco? Não, mas eu sei, porque o nome não é Jesus, é Yeshua. Tem várias vertentes. Yeshua é uma seita. Outra, testemunhos de Yehoshua. Outra, testemunhos de Ial-Roshua. E o testemunho de Yeshua. Aí, ou Yeshua Hamashia. Yeshua, pessoal. Tudo bem, o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua. Que significa o Senhor salva. Vem da partícula Ie, que é um nome teofórico. Ie, como é que eu vou explicar isso para você? É uma parte do nome sagrado. Deus tem um nome próprio, que é o nome dele. E Ie faz parte do nome de Deus. Então, Yeshua é o Senhor, o nome, salva. O Senhor traz salvação. É o nome do Senhor Jesus. No hebraico, o nome dele é Yeshua. Aí essa turma diz assim, sabe por que está errado? Primeiro, nome não se traduz. E o problema é que quando a gente era criança pequena, lá em Barbacena, a gente teve uma professora de inglês, numa aula vaga, que ela, na verdade, ela dá aula de português, de literatura, mas teve uma aula, ela falou assim, hoje vai ser aula de inglês. Todo mundo falou, beleza, tal. Aí ela falou assim, primeiro ponto, nome não se traduz. Você já teve um professor que falou isso para você? Quem já teve? Levanta a mão. Aí nós tudo. Primeiro, nome não se traduz. Como é que é o seu nome? Adelino. Em inglês? É Adelino também. Porque nome não se traduz.
Meu, é mentira isso aí. Não é verdade. Não é verdade. Quer ver? Ó, quem está aqui hoje segurando uma tradução King James? Ali. King James. Como é que é James em inglês? Tiago. Nome nos traduz? Nome nos traduz? Como é que é Pedro em inglês? Hã? Peter. Nome nos traduz? Como é que é Guilherme em inglês? William. Nome não se traduz? Nossa, pastor, eu nem sabia que eu chamo Guilherme. E eu nem sabia que. Ou então eu chamo William. Ou James, sei lá o quê. Então, pois é, nome se traduz. E dá para mostrar na Bíblia. Abra a Bíblia em 9:36 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Vamos lá. Diz assim o texto: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Não é Tabita, é Tabita, fala. O grego não suporta proparoxítona. Então, não tem proparoxítona em grego. Tá? Tipo assim, já que é a cesta básica, a gente fala de doutrinas, deixa eu ligar o ventilador na farofa do pessoal. Não existe ágape, é agape na vida real. Tá certo? Porque o grego não suporta proparoxítona. Então não é Tabita. Tá? Ou melhor, não é Tabita, como vocês disseram, é Tabita. Tá bom? Porque o Novo Testamento é grego. Vamos lá. 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Pastor, mas aí virou proparoxítona? Não, porque Dorcas está em outra língua já. Porque nome se traduz. Nome se traduz na Bíblia, pela Bíblia. Eu estou mostrando um texto da Bíblia. Veja só, o cara vai lá no YouTube e faz um vídeo dizendo o seguinte: não se pode falar Jesus porque o nome dele é Yeshua e o nome não se traduz porque não existe. Eu estou mostrando um versículo bíblico. O que vale mais? A Bíblia ou esse cara que nem sabe grego, nem sabe hebraico, não sabe nem o nome dele escrever no texto original do Antigo Testamento? É a Bíblia que vale mais. A Bíblia que vale mais. Então tem essa turma que fala que o nome agora é Yeshua. E aí eles vão dizer o seguinte: vê se você já escutou essa. Jesus, em português, que é o grego Jesus, porque o texto grego, o Novo Testamento é grego. E em grego, o nome de Jesus é Jesus. Jesus. E aí ele diz o seguinte: isso aí é uma blasfêmia. Porque Jesus significa Deus cavalo. E Deus, em hebraico, e sus em hebraico é cavalo. É verdade. Ie é Deus, em hebraico, e sus em hebraico também é cavalo. É verdade. Mas Jesus não é hebraico, é grego, caramba. É grego. Então, no grego, Jesus significa o Senhor salva. Aí ele pega a palavra grega, e Jesus fala assim: isso aqui é uma blasfêmia. Porque Jesus em hebraico, mas não é hebraico, é grego. É a tradução de Jesus para o grego. Tá? Eu não quero que essa conversa fique técnica. Eu estou saindo dessa área técnica, porque senão você vai dormir. Né? Mas fique em paz. O nome sobre todo nome é Jesus. É Jesus. E em nenhum outro há salvação. Atos 4,12, porque debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vou mais longe. A Bíblia não tem nenhuma partícula do Novo Testamento em hebraico. Vamos lá. O Antigo Testamento é tudo em hebraico, mas o Novo Testamento que fala de Cristo, nós não temos nenhuma perícope em hebraico, só em grego. E em grego o nome é Jesus. Em grego é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É nesse nome. A nossa fé está sustentada no nome de Jesus. Não tenha medo, é Jesus. E quando alguém disser, não, mas não sei o que lá, tal, vai estudar. Vai estudar. Depois que você estudar, você vem conversar.
Você pode ver que ninguém estudado fala essas besteiras. Ninguém. É os caras de barbão, de não sei o que lá, não, porque aí eles vão com a história. Olha a história, eu tenho que sair desse assunto, eu vou tirar daqui da tela, senão não sai. Os manuscritos foram alterados. Você quer falar? Mas aí é no Antigo Testamento, não é no Novo. No Antigo Testamento, toda vez que na nossa Bíblia em português aparece a palavra Senhor em caixa alta, S-E-N-H-O-R, significa que no texto original é o nome de Deus. E na tradução do rei Tiago, ele preferiu colocar Yahvé no lugar do nome. Ele está se arriscando a dizer que a tradução do nome é Yahvé. Mas não tem nada a ver com o nome de Jesus. É só no Antigo. Tá? Aí o pessoal vai longe com esse negócio do nome Yeshua e vão dizer o seguinte: mas por que nos manuscritos mais antigos, e nós temos manuscritos do século II, por exemplo, existe uma perícope do texto de João que é do ano 130. Quer dizer, o último apóstolo que morreu, aliás, o escritor, morreu no ano 100. 30 anos depois, nós temos uma perícope no museu do livro, eu não lembro agora se é em Londres ou em Jerusalém, eu sei que eu já vi, que é do ano 130, cara. Não, esse eu não vi. Eu não estou certo aqui do museu, mas é do ano 130. Está em grego. Aí eles dizem o seguinte, mas eu sei porque está em grego. O cara mora aqui em Campinas, o cara nunca saiu do Brasil, o cara não sabe nada. Aí eles falam, mas foi alterado. Como assim foi alterado? É Invelino, eu não quero parecer, sabe, eu não quero parecer um cara que eu estou acima da... Não é não. Mas é Invelino. Você sabe o que é um manuscrito Invelino? Não sabe. Então eu explico. É em pele de ovelha. Aí você pega, como que você apaga um nome do couro e põe outro? Aí ele vai lá no YouTube e grava e fala assim, todos os manuscritos foram alterados. Cara, você sabe o que é um papiro? Você sabe o que é uma escrita uncial em formato de códex? Você sabe o que é isso? Não sabe. Você sabe se dá para tirar o nome Yeshua, você vai lá e risca, não sei como, vai lá e risca, e coloca o nome Jesus. É isso que eles falam. Nós temos hoje mais de 20 mil manuscritos do Novo Testamento. Nenhuma vez aparece o nome Yeshua. Porque o Novo Testamento é grego. E em grego o nome é Jesus, é Jesus. É Jesus. Aí eles disseram assim, mas foi alterado. Miserável. Você conhece o manuscrito? Não. Você já foi no museu? Não. Você já viu com seus próprios olhos que a terra há de comer o manuscrito? Não. Então por que você fala que foi alterado? Não foi alterado. Foi alterado, porque eu não posso estar errado. A ideia é essa, eu não posso estar errado. O manuscrito que está lá no Museu do Cairo foi alterado. O manuscrito, quer dizer, olha a ideia do cara. Para enganar todo mundo, a teoria de conspiração tem esse viés. Alguém saiu de noite por todos os museus do mundo. Tipo Missão Impossível, entrando lá de noite, não sei o que lá. Aí tem um manuscrito. Cara, 20 mil manuscritos, cara. Inclusive manuscritos foram achados agora na década de 50. Aí já é achado alterado na cabeça deles, porque já está alterado, entendeu? Aí o cara vai lá e risca. O nome técnico disso aí é um manuscrito palimpsesto. Quem quiser pesquisar, um manuscrito palimpsesto, que é quando é alterado. E aí ele vai lá e risca e coloca. E quando você olha, parece que foi escrito na mesma data. O negócio tem 1.400 anos. Aí o cara alterou a semana passada, mas quem olha, vê, quer dizer, uma tecnologia. Eu não tenho fé para isso. Não dou conta de crer nessas coisas. Até porque já vi muitos dos manuscritos.
O nome não é Yeshua. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua, mas no Novo Testamento é grego, e o nome dele é Jesus, e nós falamos português, e é no nome de Jesus que os demônios retrocedem, no nome de Jesus que a coisa acontece, é no nome de Jesus. Tá certo? Então, tem esse pessoal que está tocando terror no YouTube, e tem pastor desviando. Sinceramente, você conhece alguém que abraçou essa ideia? Levanta a mão aí, quem conhece? Ali, 1, 2, 3, tá. Beleza. Abraçaram essa ideia. Daqui a pouco deixa a barba crescer, daqui a pouco, é assim que funciona. Mais uma coisa sobre Rabino. Paulo disse que eles não entendem o Antigo Testamento. Textualmente. Vamos ler? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vai chegar no Yom Kippur, irmão, aguenta aí. 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Aí ele diz o seguinte, espera aí. Eu escolhi uma Bíblia hoje da letra miúda, não sei por que eu fiz isso. Veja só. Paulo vai dizer o seguinte. Lembra que eu trabalhei aqui a questão do Antigo e do Novo Testamento? Da Antiga e da Nova Aliança? Paulo vai traçar essa diferença no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, ó, e se o ministério da morte, hein? Gravado com letras em pedra, veio com glória, versículo 7, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que versículo é esse? 7 e 8. Ele está dizendo o seguinte, um é o ministério da morte, a antiga aliança, o outro é o ministério do Espírito. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E aí, continuando nisso, ele diz o seguinte, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais será em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Segura aí no versículo 13, aperta o cinto aí no versículo 13, porque vai fazer, o Paulo, não sou eu, vai fazer uma comparação com você e Moisés, agora, aí diz o seguinte, porque nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele está dizendo o seguinte, até hoje, pelo menos a época que Paulo escreveu isso aqui, até hoje, eles continuam tendo dificuldades para enxergar a nova aliança com base na antiga. Aí ele continua dizendo o seguinte, e até hoje, versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, e aí lido Moisés, estão falando do Pentateuco, a Torá, por exemplo, que é a parte mais importante da lei. Aí ele diz o seguinte, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não tem como entender. Porque o véu está posto sobre o coração deles. Eu ia trazer um talite aqui, eu esqueci. Eu não sei quantos talites eu já ganhei. Toda vez que eu vou em Israel, eu ganho talite. Eu não sei por que os caras me dão talite. E aí, nessa vez agora, eu ganhei mais um. Não sei se... Acho que o James estava comigo, não sei se ele viu. Está lá em casa, o talite. Né? Eu não tenho nenhum, eu dou para os outros, sei lá. E aí, quando você pensa no talite, é aquele negócio que o cara põe é um echarpe, que na hora da leitura ele põe na cabeça também. Então o cara está com o kippá, eu estou falando de paramentos do judaísmo. Tem o kippá, aquele solidelzinho que o judeu coloca na cabeça, que ele tem um símbolo no judaísmo. E o símbolo do kippá é o seguinte, você vai até aqui. Esse é o símbolo do kippá. Você não é nada. Você só é daqui para baixo, acabou. Daqui para o pó. Beleza.
um símbolo legal. Religiões de matriz cristã, algumas delas adotam o kippah. O Papa usa kippah. Para você lembrar, o Papa usa kippah. Tem o kippah e pegou, aí até em meios cristãos. Tá certo? Crente deve usar kippah? Não. Não. Por quê? Porque está errado com base em Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11 está escrito que o homem não pode orar com cobertura na cabeça. O homem tem de orar sem nada na cabeça. Pode orar de boné? Não. Pode orar de chapéu? Não. Pode orar de kippah? É o mesmo? Não. Nós somos cristãos, caramba. Os judeus. Ah, mas por que judeu? Porque judeu é outra religião. Eles são de outra religião. Lá é outro esquema. Nós não oramos de cabeça coberta. Voltando na leitura, falando de paramentos judaicos, que está em igrejas evangélicas. Voltando aqui na leitura de Coríntios capítulo 3. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha que linda a interpretação de Paulo, 2000 anos atrás. Porque pensa o seguinte, se eu tivesse trazido o talite, eu vesti o talite como esse sharp, e na hora de rezar eu coloco ele aqui na minha cabeça. Então eu tenho o kippah e por cima dele o talite. Esse talite, ele vem até aqui, ó. Já viram alguém de talite? Já viram, não? Então ele cobre aqui até aqui. O Paulo diz o seguinte: esse talite é um véu. E quando eles leem Moisés, eles não entendem, mas eles não entendem porque eles são burros. Eles não entendem porque, não é porque eles não entendem, porque o véu que eles usam está sobre o coração deles. O talite deles cobre o entendimento deles. O talite deles cobre o entendimento deles. E aí versículo 15. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu continua sobre o coração deles. E eu tenho um monte de pastor. Olha, eu não uso talite na igreja, mas para fazer casamento eu uso talite. Cara, usar o talite, tudo bem, é mais fraco, mas eu vou usar um exemplo crasso para dar um chacoalhão aí, tá? É mais fraco, tudo bem, eu assumo, mas eu vou dar uma chacoalhada. É o seguinte, o pessoal que está de pé pode sentar aqui, ó. O pessoal que está aí pelejando para sentar, pode sentar aqui na escada, tá? Quem quiser. É a mesma coisa, o pastor usando véu, talite, é a mesma coisa de pegar. Eu lembro de quando meu pai era da Umbanda, né? Meu pai, eu cresci num centro de macumba, e quando meu pai saía, eu gostava de pegar as correntes, porque tem um monte de corrente, né? Eu não sei como é que fala, colares, tal, e eu colocava aquilo ali, sentava na cadeira do meu pai, ficava ali. É a mesma coisa do pastor pegar um monte de colar daquele de macumba, vinha aqui na igreja e falava, ficou legal. Preto, vermelho, para pregar não, mas para fazer um casamento. Para fazer um casamento eu vou chegar numa dessa aqui, porque, pô, é legal. É legal, fica bonito, mas é de outra religião, companheiro. É de outra religião, não tem nada a ver com a gente. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que por causa desse talite, por causa dessa cobertura, esse negócio não está sobre a cabeça só, não está sobre os ombros apenas, mas está sobre o coração deles. Está sobre o coração deles. Versículo de número 15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Ah, eu não estou concordando, pastor. Então segura aí na cadeira, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então esse véu será tirado. Não sou eu que inventei, não. Não sou eu que inventei, não. Eles usam véu porque eles não são de Jesus. É outra religião, é outra matriz, é outro sistema, é outra coisa. Versículo 16. Mas quando eles se converterem, eles vão arrancar o talite. Aí, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está fazendo um paralelo entre os paramentos do judaísmo e a fé cristã. Ele está dizendo o seguinte: nós não temos véu na cabeça,
nós não temos echarpe que tampa o nosso coração. Não, nós não. Nós não, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então você não precisa de talite. Você não precisa de quipá. Você não precisa cobrir sua cabeça, você é homem. Porque é pecado, está errado. Não é da nossa fé. Não é da nossa fé. A nossa fé é uma fé sem véu. O nosso relacionamento com Deus é de cara limpa. O nosso relacionamento com Deus não tem pano no meio. O que confere autoridade a você? Ah, pastor, mas o véu, esse aqui foi benzido lá no Monte das Oliveiras. Como é que não é benzido? Eles falam, sei lá, ungido, consagrado. Lá no Monte Sinai, lá no Monte da China, da Conchinchina. Não importa. Não importa. Não, pastor, porque quem me deu foi um rabino. E esse rabino, esse cara, a barba dele é desse tamanho. Não importa. Não importa. Não, mas sabe quando eu me sinto com autoridade? Querido, a sua autoridade, o que confere autoridade a você, não é um pedaço de pano sobre a sua cabeça, ou sobre os seus ombros, ou sobre o seu coração. O que confere autoridade é uma vida piedosa, é uma comunhão, é uma intimidade com o dono da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso, quer ter autoridade? É comunhão com Deus, é autoridade. Não é agora quipá, não é talite. Não são as roupas, caramba. Fala. Uma vez eu estava nervoso com um grupo lá, eles são... Tem alguns aqui que já viajaram comigo, então... Mas esse grupo, esse último andou no trilho. Mas alguns não obedecem. E eu estava nervoso. Era um grupo de 2 ônibus. 80 pessoas. E eu já estava nervoso, daqui para ali. Eu sou nervoso, né? E aí, estava lá no Rio Jordão. Todo mundo lá no Jordão. Aí, a operadora de turismo lá, que atende a FTB, eles dão umas garrafinhas assim, para a pessoa levar um pouquinho de água do Jordão de recordação. Aí, eu nunca trouxe água de Jordão, né? Mas, enfim. Aí o pessoal pega e tal, não sei o que lá. Quer ver, ó? Quem trouxe água do Jordão, levanta a mão. Fala a verdade. 1, 2, quem mais? 2, 3, Aí é o seguinte. Aí, beleza. Aí eu estava nervoso, aí chega uma irmã chata, tem umas irmãs chatas. Ela chegou e falou assim, eu estava até aqui dentro do Jordão, em pé. Tem uns degraus assim, vocês lembram como é? Eu estava assim, tipo assim, nesse degrau aqui, ó. Então tem até aqui de água. Aí a irmã chegou e falou assim, pastor, me deram isso aqui para pegar água do Jordão. Onde é que eu pego água do Jordão? Aí eu ironizo, porque eu não dou conta. É muito na minha cabeça. Aí eu falei assim, olha, irmã, a senhora está com tempo? Porque tem várias possibilidades. Ela diz assim, quais? Eu falei, por exemplo, a senhora dormiu no hotel aqui em Tibérias, não é? A senhora tomou banho ontem. Aquela água é do Jordão. Aquela água lá é do Jordão. A água que está dentro do vaso sanitário também é do Jordão. A água que sai na pia também é do Jordão. Porque o Jordão é o único rio ali, velho. Você está entendendo? O mar da Galileia é feito de água do Jordão. Eu falei, então você podia ter pegado a garrafinha, colocado lá na pia, enchia, e pronto, você tem água do Jordão. Outra coisa, se a senhora quisesse economizar, não precisava ter vindo aqui em Israel.
A senhora podia ir numa igreja universal, ou outras desse tipo, e com, sei lá, R$ 50, você compra um copinho de água do Jordão. Eles falam que é do Jordão. Ou, a senhora pode pegar essa garrafinha que está na sua mão e agora, destampar, abaixar e fazer assim, ó. E pegar a água do Jordão. Tem várias possibilidades, né? Então, o que é esse negócio de água do Jordão? Amuletos. Eu vou falar de amuletos já já, tá certo? Então já falamos sobre paramentos, roupa, tal, beleza. Dúvidas? Quando não tem dúvida, ou entenderam tudo, ou então, ela ali, fala. Eu não vou te ouvir. Tá. Eu sou batizado aqui no Brasil, mas se um dia eu for para Israel, tem gente que quer se batizar no Jordão. Pode isso, Arnaldo? Quem é Arnaldo que está aqui com a gente? Tem algum Arnaldo aqui? Pode isso, Arnaldo? Não. A regra é clara. Existe um só batismo. Então, não vai rolar. Tá certo? Outra pergunta. Na realidade, quando dizem em Coríntios 11 sobre a cabeça do homem não deve orar com a cabeça coberta, o que o Senhor nos diz sobre as mulheres? Então, se o lugar do cabelo é posto como véu. Tá. Não quero correr da sua pergunta, mas ela está fora do contexto. Então, eu vou responder rapidamente e sei que vai causar mais, mas eu não vou conseguir atender depois, tá? Pode ser que depois em off a gente fale sobre isso. A mulher, na Bíblia, ela pode usar o véu. A mulher pode usar o véu. Mas, se ela não quiser usar o véu, ela pode deixar o cabelo crescido, porque a Bíblia diz que o cabelo crescido, e cabelo crescido não é cabelo que nunca foi cortado, é cabelo crescido. O meu é curto, o da senhora já é crescido. Já dá para amarrar aqui, ó, é crescido. O cabelo crescido foi dado em lugar de véu. Tá? Mas a mulher, ela não tem cabelo crescido, não gosta, ela quer cortar o cabelo igual o Joãozinho. Então, o que ela faz? Pode usar o véu? Pode, ela pode usar o véu, para orar e para profetizar. Se não, ela pode usar o cabelo crescido, que o cabelo foi dado no lugar de véu. Eu vou parar por aqui, porque esse assunto é muito polêmico, mas não é um assunto aqui. Tá? Vamos voltar. Falamos sobre paramentos. Pergunta sobre isso? Roupas, não sei o que lá. Não? Ok. Agora passaremos a falar a respeito de apetrechos judaicos. Então, por exemplo, chofar. O que é chofar? O chofar, pessoal, presta atenção aqui. Estou percebendo que vocês estão dispersos aí. O chofar, ele é um chifre de carneiro. Um chifre de carneiro. Poxa, é legal. Eu nunca comprei um chofar, porque é caro. Lá em Israel ele é caro. Eu estava nessa última viagem agora, um irmão queria comprar um chofar, e ele estava quase comprando um chofar de $200. Eu falei assim, cheira. Aí ele falou, cheirar? Eu falei, cheira dentro do negócio. Aí ele cheirou, falou, não, normal. Eu falei, então é falso. Porque lojas de muçulmanos, eu falei, esse chofar é de PVC, meu filho. Mas $200, um chofar de PVC. Eu falei, como é que o senhor sabe pelo cheiro? Eu falei, porque o chofar verdadeiro fede. Fede carniça dentro. Cheiro de... Porque é um chifre, caramba. É um chifre de animal. Fede aquele cheiro. Não sai aquilo ali. Você pode fazer o que você quiser, que não sai. E aí, o que é o chofar? É essa buzina, esse troço, esse negócio aí. Para que servia na Bíblia? Era o toque que ajuntava o pessoal para a assembleia. A palavra hebraica no Antigo Testamento é assembleia, que é a palavra kahal do hebraico, né, que é o ajuntamento do povo. Né, e a palavra eclesia no Novo Testamento. Né. Então,
O que é o shofar? É aquele, tem duas notas. Tom, tom. É isso aí. Serve para quê? Para isso. No Brasil, surgiu uma turma, há uns 15 anos atrás. É um pessoal que dizia, eles que começaram, era antes deles, mas eles que ficaram fortes, esse negócio de altar, que aqui é o altar, essa plataforma chama altar, e que o shofar chama a presença de Deus. Ouviram essa história? Quem já ouviu? O shofar chama a presença de Deus. Não chama. Não é verdade. Conforme o Salmo 51, o que chama a presença de Deus é um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Você pode tocar o que você quiser, o quanto você quiser, mas se você não tiver um coração contrito e quebrantado, não vai funcionar. Tá certo? Shofar. Outros apetrechos que eu estou aqui com rápido, que eu estou chegando, eu estou na metade. Mezuzá. Mezuzá é uma palavra hebraica. A palavra mezuzá em hebraico significa umbral, batente da porta. Tá certo? Mezuzá. E aí, o que é mezuzá? Lá em Deuteronômio 6:4, está escrito assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E aí ele vai desenvolver esse conceito do Shema Israel, mostrando como o judeu deve se comportar. Ele tem que ler a lei, meditar de dia e de noite, colocar tem que estar na cabeça, tem que estar no coração, tem que estar. Aí os judeus, os rabinos, eles desenvolveram a seguinte questão, falando, já que tem que estar na cabeça e tem que estar no coração, eles desenvolveram um negócio chamado filactérios. Jesus falou disso. Porque Mateus 23, alargam seus filactérios. Lembra disso aí? O que é isso? É um troço, é um negócio, uma caixa assim, que dentro dessa caixa tem a lei escrita. Tem esse texto de Deuteronômio 6:4 e tem também o texto de Deuteronômio 9:11, ou 9:13, alguma coisa assim. Que são essas palavras aí que Deus disse. Aí o que o cara faz? Ele coloca numa caixa e amarra na cabeça. Por quê? Porque lá em Deuteronômio fala que tem que estar na cabeça. A lei tem que estar então tem que estar na tua mente, tem que estar na tua cabeça, tal. Então ele amarra essa caixinha. Já viram o judeu com essa caixinha preta aqui? Quem já viu? Beleza. Quem nunca viu? Dá um Google aí que você vê. Judeu com filactério, por exemplo. Aí eles colocam essa caixinha aqui e na mão esquerda eles enrolam uma fita preta assim e a caixinha fica aqui, do lado do coração. A caixinha fica aqui, do lado do coração. Com essa caixinha na cabeça e no braço, eles entendem que estão resolvidos com Hebreus 6, porque lá diz que tem que estar na cabeça e no coração. Então, com isso aqui, munidos de uma reza qualquer, eles vão lá para o Muro das Lamentações e começam a rezar. E reza, e reza, e reza, e reza, e reza. São apetrechos judaicos. Serve para nós? Não. E a mezuzá? A mezuzá é uma porção dessa de Deuteronômio 6, porque a Bíblia diz assim, deixa eu abrir aqui em Deuteronômio 6, para vocês entenderem, vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo, eu acho que é o 9, mas vamos lá. É o 9? Então vamos lá. Diz assim o texto, se eu achar, estava aqui agora mesmo, achei. Diz assim, eu vou ler, versículo 7. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua cama, andando pelo caminho, deitando e levantando. Também atarás por sinal a sua mão, e serão por testeiras entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa, ou nas portas. Então, escreverás no umbral da casa. Esse lance de escrever no umbral da casa, então tem o batente da porta, um portal aqui, escrever lá no batente da porta. Porque a ideia é o seguinte, sempre que eu passo naquela porta, eu leio, eu vejo a palavra de Deus, eu leio ali a questão da lei. Sempre que eu entrar, ou que eu sair, eu leio. O que os judeus fizeram? Eles fizeram um troço, um negócio de metal.
Aí o texto que era para estar no umbral não está. O texto é enrolado num papiro e geralmente eles colocam dentro de uma sacolinha de plástico para não pegar umidade, não sei o que, não estragar. Colocam dentro de uma sacolinha de plástico e colocam dentro de um negócio de metal. Entendeu? E aí esse negócio de metal, quem já viu uma mesa usar? Pronto. Esse negócio de metal eles colocam no umbral. Não é a lei que está escrito lá, não é o texto que está escrito lá, porque o versículo diz assim, ó. E as escreverás, essas palavras, nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Era para escrever no umbral. Mas eles não fazem isso. Eles tiveram uma ideia, colocaram essa escrita dentro de um negócio fechado e colocam esse negócio na porta. Aí, quando ele passa na porta, toda vez que ele passa na porta, ele rela ali. Toda vez que passa na porta, ele toca ali. Aí, isso é a mezuzá. E aí, graças à igreja renascer em Cristo, nos últimos anos, a mezuzá se tornou um amuleto na casa de alguns crentes no Brasil. Eles vendem mezuzá. Você compra mezuzá, né? Dito pelo próprio apóstolo da igreja renascer, como sendo algo que protege você. No vídeo, existe um vídeo oficial da igreja renascer, que eu assisti hoje, eu não tinha assistido. Um vídeo, eu estou meio intoxicado com esses negócios, que eu andei vendo umas coisas para poder falar para vocês. No vídeo oficial da igreja renascer, que ensina como usar a mezuzá, que ele está vendendo na TV e no rádio. Então, é melhor gravar um vídeo e falar, ó, é assim que usa. Aí no vídeo ele fala quantos centímetros, tem que estar a 45 graus, não sei das quantas e tal. E lá, no vídeo oficial, diz assim que isso aí é para reprimir o anjo da morte. O anjo da morte. Agora vem cá. Eu não quero ridicularizar, de verdade não quero. De verdade não quero. Mas você acha mesmo que se Deus, porque o anjo da morte quem governa é Deus, não é o diabo. É Deus. Deus que mandou o anjo da morte passar no Egito. Foi Deus, não foi? Você acha mesmo que Deus fala assim, ó, vai lá na casa do César e é para hoje termina a vida de fulano. Aí o anjo da morte vem, porque Deus mandou, chega lá e fala, droga, tem uma mezuzá. Você acha mesmo que isso aí funciona? O anjo da morte vem com toda a fúria, não sei o que lá. Aí Deus fala assim, e o relatório, que virou? Fala, não deu, porque lá tinha uma mezuzá. O pessoal é da Renascer, não vai rolar. Pessoal. Isso é uma cinta inteligência. Isso é falta de então, tá aí. Falei do shofar, falei da mezuzá. Castiçal. A gente está ficando sem tempo. Castiçal e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Olha, esses apetrechos, castiçal, aquele de 7 braços, né? Candelabro também, é a mesma coisa. Uma Arca da Aliança, tal. Como decoração, mesmo sendo uma igreja evangélica, de verdade, eu não vejo problema algum. Eu não vejo problema de uma arca decorando alguma coisa, do gabinete do pastor, tal. Não vejo problema. O problema, deixa eu beber essa, porque está quente já. Obrigado, Alexandre. O problema, pessoal, é quando essas coisas fazem parte do culto. Obrigado. Quando isso faz parte do culto, como acontece com a arca. Algumas igrejas fazem a entrada da arca. E aí, outras, olha, vem, porque a arca vai passar, e aí se você tocar na arca, você vai ser abençoado. Pois não? Faz o quê? O do shofar, claro. Para a entrada, para tal, da arca. Então, esse é o problema. Eu não quero não é uma caça às bruxas isso aqui. Eu não quero chegar, não, porque se na sua igreja tem uma arca, sai dessa igreja. Não, cara, tem igrejas sérias que o pastor tem uma arca, decorando a igreja. Ou no logotipo da igreja, sei lá.
Não quero ser chato aqui e ficar caçando pelo em ovo. Você está entendendo? Não quero. Você é pastor, você quer deixar um castiçal lá na mesa da ceia, no dia da ceia, porque é um apetrecho judaico. Poxa, é legal. Tudo bem, não tem problema. Agora, quando você dá a esses apetrechos poderes e faz com que a igreja acredite que essas coisas têm algum tipo de poder, nelas, ou delas emana alguma força, poder ou virtude, isso é um pecado. Isso é pecado. Está errado. Está errado. Aliás, lembrei de um texto abra a Bíblia aí em 3,16 de Jeremias. Jeremias 3,16. Diz assim o texto. Deixa eu conferir se é esse mesmo que veio na minha cabeça. Jeremias 3,16. Diz assim o texto. E acontecerá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, e nem lhes virá o pensamento, e nem dela se lembrarão mais, e nem a avistarão, e nem farão outra. Está aí o texto. Não precisa. Está certo? Datas, e aí eu vou caminhando para encerrar. Oi? Não é idolatria. O que define, o que configura a idolatria? Ele perguntou, pastor, isso aí é idolatria? Não. O que configura a idolatria? Quando você adora, quando você presta culto. Não é isso que acontece. Vamos ser sinceros, vamos jogar limpo. Ninguém adora uma arca. Fica lá adorando como se ela fosse uma divindade. Mas é uma simonia. É um pecado onde é a banalização do que é sagrado, é comércio do sagrado, porque geralmente, pessoal, tem um pano financeiro, um pano de fundo financeiro por trás disso aí. Fala, varão. Geralmente. Sim. Eles usam para dinheiro, mas o seu castiçal você também usa para ganhar dinheiro. É seu trabalho. Esse é a questão. Pois não. Certo, então vamos lá. Os apetrechos judaicos, se você tiver lá de decoração na sua casa, no seu escritório, na sua igreja, não tem problema. Agora a questão é quando você incorpora no culto, quando incorpora, você entendeu, né? Coloca no culto essa questão. Agora vamos passar para o final, a respeito de datas e festas judaicas. Bom, vamos começar pelo Yom Kippur, que é a bola da vez. O que é o Yom Kippur? Leia Levítico 23, 27. Vamos lá. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo, mas aos 10 dias desse mês, desse 7º mês, será o dia da expiação. A palavra dia da expiação em hebraico é Yom dia Kippur, perdão, ou expiação. Yom Kippur, dia da expiação. Não vai aparecer Yom Kippur em português na sua Bíblia, porque esse nome é hebraico, né, obviamente. Mas ele aparece aqui pela primeira vez em Levítico 23, 27. Tereis santa convocação. O que é santa convocação? Vai tocar o chifre lá, o shofar, vai estar todo mundo, tal. Haverá santa convocação. Afligireis vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Olha aqui para mim. Oferta queimada é holocausto. A palavra holocausto vem do hebraico olá, que significa a fumaça que sobe. No Yom Kippur, do pessoal aqui do Brasil, que quem saiu com essa foi um pseudo-judeu, que é, não sei o que lá, Akiva, Yosef Akiva.
é o seguinte. Ah, não, tem Yom Kippur e é para hoje. Baseado em Levítico 23. Primeiro, Deus deu essa ordem para os filhos de Israel, para os judeus. Os judeus celebram Yom Kippur. Aliás, celebraram semana passada. Foi a semana passada o Yom Kippur. Ele é logo um pouquinho antes do tabernáculo. Nós estamos agora na festa dos tabernáculos na Israel. Então, celebraram semana passada. O Yom Kippur é uma festa, primeiro, judaica, da religião judaica dos filhos de Israel. Tem nada a ver com você. Nada a ver com a igreja. Segundo, se você topar fazer o Yom Kippur, se prepara para muito sangue, um animal, você vai ter que degolar um animal. Você quer fazer um Yom Kippur bem feito, de verdade. Então, primeiro, tem que... essa igreja vai fazer o Yom Kippur, então tem que trazer um bicho aqui, um bicho, você está entendendo? E vamos ter que arrancar a garganta dele aqui. Isso é o Yom Kippur. Depois que degolar ele, não é degolar, não sai a cabeça da pessoa, vai sangrar ele pela jugular. Depois que sangrar ele, vamos queimar. Esse é o Yom Kippur da Bíblia. Esse Yom Kippur é o Yom Kippur da Bíblia. Você está entendendo? Afligir a alma, matar o bicho, queimar o bicho, fazer o holocausto. E nenhuma obra, se você continuar a leitura, versículo 27, 28, naquele mesmo dia, versículo 28, nenhum trabalho fareis, não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, é o Yom Kippur, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpado do povo. Se você não se humilhar, tem que matar. Alguém tem que matar você. Tá certo? Versículo 30. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do meu povo. Então, o Yom Kippur bíblico, primeiro tem que matar um bicho no meio, toca a buzina, vem todo mundo, mata o bicho, queima, você está entendendo? E depois, quem trabalhou, morre naquele dia, quem não se humilhou, biblicamente, tem que morrer naquele dia, é levado para fora do arraial e é apedrejado. Ninguém apedreja ninguém. Na verdade, esse pessoal, eles usam essas coisas para finanças, para questão financeira. É só para isso, pessoal. Tá certo? Não existe Yom Kippur no contexto cristão. Nenhuma vez, de Atos capítulo 1 a Atos capítulo 28, na história da igreja, no livro da igreja, se celebrou dentro da igreja um Yom Kippur. Nenhuma vez. Nem por inferência. Nenhuma vez. É só você parar para pensar que pessoas estudadas, biblicamente falando, não falam essas besteiras. Pessoa que sabe o que está falando não fala isso. Tá certo? Eu ia falar da festa das primícias, isso vai ser para uma próxima oportunidade, por causa do nosso tempo. Vou abrir para perguntas, pois não. Não está chegando aqui. Que era Yom Kippur naquele momento, por isso. Qual o texto? Eu não sei onde fica o texto. Quando Paulo está indo no barco, que está junto com os ladrões. Aqui. Quando Paulo está junto com ladrões num barco. No naufrágio. Isso. Eles citam que ali era o Yom Kippur, por isso que Deus livrou eles. Isso é invenção. A Bíblia não existe nenhuma menção de Yom Kippur no Novo Testamento, definitivamente. Tá certo? Perguntas? Fala. A igreja adventista é considerada evangélica? Bom, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas a igreja adventista é considerada uma seita pseudo-cristã, por conta de algumas questões. Uma delas é a guarda do sábado como meio de salvação. Se tem que guardar o sábado para ser salvo, não é só Jesus que salva, é Jesus e o sábado. E aí, Jesus não divide o palco dele com ninguém. A outra pergunta? Aqui. Pastor César,
E quando as pessoas alcançam alguma coisa e falam que foi através dessas coisas, desses ritos? Tipo, por exemplo, através da arca, através do de Yom Kippur, essas coisas assim. Não é porque uma coisa funciona que tem a aprovação de Deus. É muito importante a gente falar isso. Não é porque uma coisa funciona que tem a aprovação. Eu cresci num centro de Umbanda e quer que eu te diga? Funciona. Tem coisa que funciona. Tá certo? Coisas que eu vi funciona. Mas quem opera não é Deus. Mas funciona. E funciona justamente para confundir. Tá? Então, quando acontece isso, é um desserviço. Quando acontece um milagre, é uma desgraça nesse sentido de porque a igreja vai se afastar mais ainda de Deus e abraçar a fé naquele objeto. Então esse é um problema. Quem quer aqui? Fala. Diante do texto que a gente acabou de ler, nem o judeu, com a queda do templo de Salomão, em 70, não consegue cumprir o Yom Kippur. Porque ele não consegue. Os judeus, sacrificar. o judaísmo de hoje é um outro judaísmo, não é o judaísmo da Bíblia. Por exemplo, nós estivemos no Egito, você estava comigo, e eu falei algumas vezes, eu frisei, falei, ó, nós estamos numa semana muito importante aqui no Egito, que é a semana do sacrifício. Lembram? Os judeus, ou melhor, os muçulmanos, eles fazem sacrifício hoje. Eles fazem, o Mustafa, nosso professor lá, tinha matado um boi um dia antes do nosso encontro. Então, uma coisa é o judaísmo da Bíblia, e outra coisa é o judaísmo de hoje. Então, o judaísmo de hoje não mata carneiro, o judaísmo de hoje, é uma outra religião diferente da religião da Bíblia. Então, não tem nem isso, nem no Yom Kippur deles tem. Até o Yom Kippur deles está errado, biblicamente falando. Fala, qual que é o próximo? Pastor, essa questão de objetos, bem para a gente, para mim, por exemplo, está bem claro, entendo e compreendo isso. A questão da ceia, porque é uma ordenança, já é uma nova aliança, e nós temos essa ordenança, a ceia e o batismo. E a ceia, muitas vezes as pessoas atribuem ao objeto, a ceia. Eu vejo, às vezes, algumas igrejas, alguns irmãos até orando e dizendo, quando a pessoa tomar o pão e tomar aquele suco, atribui poderes à ceia, ao objeto. Olha, irmãos, a ceia não é objeto, são elementos. Os elementos. Os elementos da ceia. Na hora da ceia, no momento da eucarístico, no momento da ceia, eu sou fundamentalista. Jesus disse, este é o meu corpo. Tá certo? É diferente, eu acredito na presença de Jesus nos elementos. Nós consagramos os elementos e a partir de então eles representam o Senhor, de verdade. É diferente de falar, esse amuleto aqui é sagrado, porque na ceia nós temos uma ordem de Jesus para dizer, façam isso desse jeito em memória de mim. Então tem diferença. Atribui-se ao pão, ao pão e ao suco? Não poder, mas presença. Não poder, mas presença. O pão ali, ele representa o corpo de Cristo. O suco de uva, o cálice, ele representa o sangue de Jesus. É a presença de Jesus está na ceia, oficialmente, biblicamente falando. No ambiente? Não, no elemento. No elemento. Bom, peraí. Já aviso que não vou conseguir terminar todos, vou fazer 5 perguntas. Vai. Cadê? Fala você, varão. Fica em pé. Não, dízimo não vamos tratar hoje aqui. Porque não é o assunto. Fala. Pastor, se for possível, só sobre o Natal para a gente uma pinceladinha rápida, por favor. Sobre Natal, caramba, eu falei na rádio. Cara, o Natal foi ontem. Biblicamente falando, Jesus nasceu em tabernáculos. E a festa de tabernáculos é ontem, foi ontem. Eles fazem uma semana, mas o dia foi ontem. Eu prometo que na rádio eu falo sobre isso aí. Me acompanhem na rádio, terça-feira eu falo sobre isso aí, o Natal. Tá certo? Fala, varão.
Pastor, em relação ao que você falou sobre o batismo, que a gente não pode batizar lá no Rio de Jordão sendo batizado, quando o texto diz que um só batismo, ele não está dizendo que é só um batismo que é válido, não a quantidade de vezes que eu posso ser batizado? Qual a diferença de um só batismo é válido e a quantidade de vezes? Porque eu acredito que um só batismo é válido, que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não a quantidade de vezes. Então, mas se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela segunda vez? Não, O primeiro isso... não valeu? Não, valeu, mas então não interfere em nada se eu batizar Não. 2 ou 3. Você que está dizendo que não interfere. Eu digo que interfere. Porque é o seguinte, existe um só batismo. Se esse batismo é correto, eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, aí a pessoa que foi batizada na igreja católica, com 3 meses de idade, você foi batizado com 3 meses, alguém te avisou? Não. Você se arrependeu do seu pecado? Não. Então aquilo não é batismo. Há um só batismo. Batismo de verdade. Há um só batismo. Se você fez esse batismo biblicamente, para você fazer outro igual, primeiro você tem que falar que aquele não valeu. E aí é um problema. Ou não é? Então, fica essa questão. Última, fala você. Espera aí, daqui a pouco eu fico respondendo para vocês aqui. Tudo bem. Aí eu queria saber se isso é pecado ou não. Igrejas que faz campanhas Campanhas. com água, óleo. Que põe óleo ungido dentro da água, que a pessoa leva para casa, põe Tá. Gente, por mais bem intencionado que seja o pastor, eu não quero aqui, anatematizar o cara. Por mais bem intencionado que seja o pastor, inclusive aqueles que têm fé nisso, porque tem isso aí também. Não, mas eu creio, não sei o que lá. Está errado. Está errado. Por quê? Porque primeiro isso aí é uma infantilização na fé. Porque a pessoa deixa de ter fé em Deus e começa a ter fé na fé. É fé na fé. Tipo assim, eu creio nessa água. Eu creio aí, eu deposito a minha fé na água. Eu estou sendo infantilizado nessa hora. Porque são muletas. Eu não consigo olhar direto para Cristo. Tá certo? Então, está errado. Irmãos, deixa eu falar umas coisas para vocês. 10 horas, a gente vai encerrar. Não saia, a gente vai orar juntos agora.